Olá, eu me chamo Laiana Cardoso e eu estou responsável por apresentar o artigo intitulado Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Amapá e a Inclusão das Populações Tradicionais, escrito por mim, pela Maria Denise Dourado da Silva e pela Dulce Maria Figueira de Almeida. Esse artigo ele foi desenvolvido em uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Brasília, na disciplina de Políticas Públicas de Esporte e Lazer. E ele tem por objetivo verificar de que forma se dá a inclusão das populações tradicionais, nesse caso específico dos amazônidas do estado do Amapá, dentre elas os quilombolas, indígenas e ribeirinhos, nos programas de esporte e lazer ou projetos de esporte e lazer vinculados à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Amapá, que é a SEDEL, que nessa explicação eu vou chamar de SEDEL, através de uma pesquisa documental realizada em arquivos públicos disponíveis digitalmente. Para os fins desse artigo, a gente vai caracterizar o esporte e lazer como direitos sociais assentados nos direitos fundamentais da pessoa humana e da coletividade. Mais ainda, há uma distância entre as garantias legisladas e o que é efetivamente realizado e necessário, já que se trata de fatores de transformação social, tanto o esporte quanto o lazer, e que eles devem ser valorizados na perspectiva da garantia dos direitos humanos. E também nós vamos considerar, de acordo com o Amaral 2004, políticas públicas como construções que envolvem a participação de uma coletividade, visando a garantia dos direitos sociais dos cidadãos que compõem uma sociedade humana. Nesse artigo, nós consideramos algumas legislações federais e estaduais, além da Constituição brasileira, que garante que legisla sobre esses direitos sociais, sobre os direitos fundamentais e, em específico, pautando-se no Decreto 6040 de 2007, que ele vem a definir a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Bom, a priori, o estado do Amapá, ele situado no extremo norte do Brasil, na Amazônia, ele é um estado rico em rios, florestas, e não são apenas essas diferenças geográficas de alguns outros estados que talvez não estejam dentro da região amazônica que o caracterizam, mas as diferenças culturais, que elas são moldadas a partir de um conjunto de tradições, de crenças e costumes, influenciados principalmente pelo hibridismo cultural de negros, indígenas e europeus. E nesse contexto coexiste o urbano e o rural. Portanto, como caracteriza o Canclin, é um espaço híbrido, é um espaço cultural híbrido, que articula o moderno e as tradições, o urbano e o rural, em que são produzidos diversas culturas locais, que resistem e que acabam se misturando com o global, e principalmente marcado por características colonizadoras, onde o poder do colonizador ele sobressai sobre o colonizado. Essa busca, que essa pesquisa foi uma pesquisa documental, como eu já falei anteriormente, de uma busca realizada em documentos digitais disponíveis na internet, ela resultou num total de 8 documentos que constituem a amostra final desse estudo. Esses documentos, que são relativos a programas e projetos que a SEDEL dispõe, eles foram lidos integralmente, sistematizados, de acordo com seu título, objetivo, público-alvo, conceito-chave e a categoria que pertencem. Como nós estamos tratando de uma pesquisa qualitativa, todos esses dados, inclusive a íntegra desses projetos e programas, elas foram inseridas no software de análise qualitativa de pesquisa chamado NVivo, na sua versão 12. No NVivo, para fins de análise, para fins de sistematização e também de análise posterior, nós agrupamos esses dados em códigos e casos. Os códigos eles foram
divididos de acordo com a caracterização de Rolfo em 2001, que nós identificamos preliminarmente se esses projetos eles se tratavam de políticas universais ou se tratavam de políticas focalizadas, sendo que o universal ele está principalmente relacionado a políticas e direitos que são garantidos a uma parcela bem grande da população, e as focalizadas a uma parcela bem específica. E os casos eles foram definidos quanto ao público que esses projetos atendem, que no caso é o urbano e ou o rural, porque pode atender os dois. E esses dados eles foram, além da sistematização, houve o entrelaçamento desses dados para que a gente pudesse chegar aos resultados e conclusões desse trabalho. Dos projetos e programas analisados, nenhum se trata de uma política social universal e nenhum deles também é direcionado em sua totalidade ou parcialidade ou sequer menciona os povos e comunidades tradicionais, o que corrobora com a ideia de uma população invisível. É como se a população tradicional ela existisse, ela estivesse algumas vezes nas estatísticas, porque nem sempre ela vai entrar, mas que as políticas públicas, as políticas de uma maneira geral, elas sequer conseguem chegar ou atender a esse público em específico. Ou algumas vezes essas políticas públicas até chegam, mas como não se há uma participação dessa população específica, ou se pensa uma política específica, acabam chegando políticas públicas específicas de populações urbanas que nenhum efeito vão ter dentro daquela comunidade que tem toda uma cultura própria, que tem todo uma construção social própria e que se quer fazer efeito dentro daquele contexto. Trazendo à tona o debate sobre os direitos relativos ao esporte e lazer vinculado às questões socioculturais, que nessa área ainda são temas pouco comuns, encontrando-se distante a discussão no qual permeia a relação entre o corpo e a cultura dentro de um ambiente rural. E, especificamente dentro do ambiente rural, das chamadas populações tradicionais. Os temas predominantes nesses projetos foram relativos ao esporte de alto rendimento. Para expressar isso, o NVivo ele possibilitou a construção da chamada nuvem de palavras, e essa nuvem de palavras ela ressaltou principalmente as palavras atleta, esporte, bolsa, modalidade e comissão, que são palavras que têm relação muito próxima com o esporte de alto rendimento, como eu acabei de falar anteriormente. No caso da pesquisa em questão, contrastando com a inclusão das populações tradicionais, que têm suas práticas corporais principalmente relacionadas a questões culturais próprias do meio em que vive, seja o ribeirinho, por exemplo, que mora à beira dos rios, seja o quilombola com todas as suas tradições advinda da sua população ancestral, ou mesmo os indígenas que já estavam e carregam consigo toda uma história específica ligada a uma série de questões culturais. Então, a gente tem que o esporte e o lazer, eles são extremamente importantes enquanto garantia de direitos humanos, de direitos sociais, e eles não são campos neutros. Pelo contrário, eles são um campo de vivências contra-hegemônico, e a gente falou do papel do colonizado e do colonizador, e principalmente a gente precisa tratar da questão da decolonização desses saberes, que precisam questionar. O esporte e o lazer, eles precisam questionar as desigualdades e as formas de opressão e contribuir para reconhecermos essa diversidade cultural como algo legítimo, algo importante e que precisa ser levado em consideração. Muito obrigada.